Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sonhei e Viajei. E hoje a gente vai falar para vocês um pouco sobre o salário aqui de Malta. Muitas pessoas ficam com dúvida, será que vale a pena ou não vir morar em Malta? O salário não é muito baixo. Então a gente vai falar um pouco sobre para quem tem inglês e se dá para sobreviver com esse salário ou não. Então já de antemão eu conto para vocês que vamos fazer uma simulação de a pessoa tendo inglês, conseguindo um trabalho, né, de salário mínimo, que é em torno de 25.000 euros. Mínimo para quem tem inglês e um pouco de experiência. Exato. Porque o mínimo do país é bem menos, que né? É quanto? 800 euros por mês. Então, né, isso é um valor que eu tô colocando aí de 25.000 por ano por pessoa, que isso dá líquido em torno de 1.600 euros, ou seja, basicamente o dobro, né, isso do que é o salário mínimo. Trabalhando como customer support, atendimento ao cliente. Né? De repente está trabalhando em alguma outra área aí, de administrativa, que paga bem, né? Mas que tem esse valor aí que 25.000 ao ano não é um salário alto, né? Mas também não é ruim. Porque, como a gente já comentou, se esse valor aí a pessoa vai ganhar 1.600, né, líquido 1.600, cada um, para quem não tem, vai ganhar 800. Então, por isso que a gente está colocando aí como inglês esse salário mínimo. Então, os dois juntos, anual, vai dar 50.000 euros bruto e líquidos vão dar 3.200 euros mensais. Como o líquido desse casal nessa simulação daria por mês 3.200 menos 800, vamos colocar aí uma faixa de 800 euros um aluguel. O que não é difícil. Não é muito fácil, mas também não é muito difícil, mas é possível. É possível. Quanto que ficaria aí o líquido por mês até agora, tirando o aluguel? São 2.400. Eu tenho que lembrar vocês que isso não é a nossa realidade, tá? A nossa realidade, o nosso vídeo de custo de vida real mesmo, tá aqui no nosso canal contando todo o nosso custo de vida, tintim por tintim, todos os detalhes. Só que isso aqui que a gente está fazendo para vocês é uma simulação de um casal que ganharia 50.000 por ano, 25.000 por pessoa. Então, se quiser saber o real da Aline e do Cris, é só assistir esse vídeo do custo de vida. Lembrando que esses 800 euros de aluguel poderia ser dividido com outro casal. Por exemplo, onde a gente mora, a gente tem 2 quartos, a gente paga 850. Poderia muito bem pegar outro casal e cada um pagar os seus 400 e pouco de aluguel, o que ainda sobraria muito mais. Então vocês estão vendo que um casal que ganha 1.600 líquido por mês e tem um aluguel de 800, sobra muito no final do mês. E mesmo que fosse, né, vamos colocar aí como a gente falou, que não é fácil, mas também não é difícil. Então, a gente tem duas situações, né? Digamos que o valor fosse 1.000, né? Mesmo sendo 1.000, ainda sobrariam 2.200 líquido para o casal, o restante das despesas. E considerando também, né, como a Aline estava falando, se você optar por alugar uma casa e que tenha 2 quartos e que você vai dividir com outro casal, esse valor fica pela metade. Então, no caso de 800 euros, ele vai para 400. Se for 1.000, ele vai 500. Claro, muita gente às vezes, eu não gosto de dividir, eu quero ter minha própria casa. Vai de acordo com o que você quer. Tem a possibilidade? Tem. Talvez, né, vai diminuir um pouco mais o seu orçamento, mas tem essa possibilidade. Vamos considerar aí esses 800, sobrando aí 2.400 por mês para alimentação, divertimento e outros gastos, né? Acho que dá um valor bem considerável para fazer tudo isso daí, né? A gente mesmo, exemplo disso, novamente falo, como a Aline comentou, a gente tem no nosso vídeo lá as nossas despesas, os nossos gastos. Todo mês a gente faz um monte de coisa, gasta, né, um monte no supermercado e mesmo assim sobra para fazer bastante coisa. Então, vale super a pena. Então, qual foi a intenção desse vídeo? Mostrar que para muitas pessoas que pesquisam lá no Google qual o salário mínimo de Malta, 800 euros, e já desiste, que foi o que a gente fez muito no início, quando a gente estava pesquisando sobre Malta, a gente desistiu legal de vir morar para cá, porque muita gente ficava falando que 800 euros não tinha condições. E na nossa opinião, realmente é muito difícil viver com 800 euros só aqui. Mas para quem já tem o mínimo de inglês de intermediário para cima e um pouquinho de experiência nas áreas que mais contratam aqui, né, que é iGaming, indústria de cassino, online e tal, mesmo que não tenha até experiência, tem muitas empresas que aceitam sem experiência. Então assim, ó, o mínimo de intermediário de inglês para cima, tu já pode ganhar esses 25.000.
por ano, que vai dar esses 1.600 líquido aí por mês e não vai ser um salário ruim. Então assim, se quiser entender mais essa questão de que, né, talvez mesmo a gente falando que dá, talvez vocês não vão acreditar que dá, vai lá no vídeo de custo de vida, lá tá tudo tintim por tintim, cabeleireiro, unha, quanto custa o supermercado, as saídas, né, para um restaurante que a gente faz de vez em quando. Então assim, na dúvida, vai lá, assiste esse vídeo, compara os 25 mil que se ganha, mais o custo de vida, e vocês vão ver que dá. Então esse vídeo é para incentivar aqueles que estão na dúvida se dá para viver em Malta ou não. Obrigada por ter assistido mais um vídeo do Sonhei e Viajei. E até a próxima. Bye. Tchau!